Você já falou o que é direito administrativo, você falou o que é Estado, você falou dos poderes do Estado, você falou das fontes do direito administrativo, você falou tudo isso. Mas assim, o que é administração pública? O que é isso? Gente, chegamos no ponto mais importante, mais cobrado desse capítulo. A administração pública pode ser entendida em conformidade com dois sentidos, né? Em sentido amplo ou em sentido estrito. Em sentido amplo, como eu estou falando de um país que adota o sistema de governo presidencialista, em sentido amplo, a gente sabe que o poder executivo, o chefe do executivo, por exemplo, ele concentra grande parte das funções de governo. Função de governo ou função política é aquela função que eu já falei com vocês, né? De alta gestão do governo. As grandes decisões, elas estão concentradas, né, na sua maioria, no poder executivo. Mas lembrando que o poder legislativo e o poder judiciário também exercem essa função política. Beleza. Mas está concentrada no executivo. O nosso chefe, né, do Poder Executivo, ele concentra essa função de governo e também ele concentra o poder de administrar a máquina pública. Ou seja, no Poder Executivo estão as funções de governo, de governar, das grandes decisões, sanção, veto de lei, declaração de guerra, declaração de estado de sítio, isso tudo está no Poder Executivo, é claro, com auxílio dos outros poderes. Já falei que os outros poderes também desempenham função de governo, mas está concentrada no Poder Executivo e também o Poder Executivo concentra tipicamente a função de administrar. Então, se eu estiver falando de administração pública em sentido amplo, eu estou falando da função política e da função administrativa, das duas funções. Agora, se eu estiver falando da administração pública em sentido estrito, aí eu estou falando de estritamente da função administrativa. Ok? Fácil. Professora, esse que é o ponto mais cobrado desse tópico do edital, é isso? Não, gente, o ponto mais cobrado é o conceito de administração pública segundo o critério objetivo e segundo o critério subjetivo. Existe uma outra classificação, vamos entender aí. Administração pública segundo o critério subjetivo, de sujeito, de entidades, né? Sujeito, entidades, órgãos, agentes que compõem a administração. Quem faz parte da administração? Esse critério é chamado subjetivo ou critério formal ou orgânico. Por que formal? Ao longo do estudo da disciplina de Direito Administrativo, você vai escutar essa palavra formal muitas vezes. Formal, gente, vem de formalidade que está na lei. Formalidades da lei, né? Formalidade da lei. É a lei que estabelece quem faz parte da administração. Se eu estou falando de conceitos de administração pública segundo o aspecto subjetivo ou formal, eu vou lembrar subjetivo, de sujeito, é quem faz parte. Esse é o critério formal, porque são as formalidades da lei que estabelecem quem faz parte da administração. É a lei que estabelece que, por exemplo, a administração pública indireta é formada pelas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. É a lei que assim estabelece. Lembrei. É a lei que assim estabelece, é isso mesmo. Então, quando eu estiver falando de administração pública segundo o critério subjetivo, formal ou orgânico, eu estou falando de quem faz parte da administração. E quando eu estiver falando de administração pública segundo o critério objetivo ou material, eu estou falando da matéria, do objeto. O que a administração pública faz? Ela presta serviço público, ela exerce o poder de polícia, ela intervém na propriedade privada, várias atividades ela faz. Então, gente, a administração segundo o critério objetivo está ligada ao que a administração pública faz. E a administração pública segundo o critério subjetivo está ligada a quem compõe a administração. Essa é a diferenciação. Não se esqueçam, tá, meus amores? Esse é o ponto mais importante. Macete, a administração segundo o critério subjetivo, sujeito, quem faz parte da administração. E a administração pública segundo o critério objetivo material, a matéria, objeto, o que a administração pública faz, o que ela faz. Lembrando que no Brasil é adotado o critério subjetivo ou formal para definir a administração pública. Ou seja, a administração pública no Brasil é quem compõe a administração. Entidades, órgãos que compõem a máquina pública em conformidade com o que está estabelecido na lei. É por essa razão, gente, que nunca as empresas concessionárias, permissionárias de serviço público fariam parte da administração. Né? Uma empresa concessionária, permissionária, é uma empresa privada que celebra com o poder público um contrato de concessão. Mediante a assinatura desse contrato,
o Estado, a administração, concede a ela a prerrogativa de prestar um serviço público. Tipo assim, empresa privada. Agora você vai prestar o serviço público de transporte municipal. Vai prestar o serviço público empresa privada. Tô descentralizando para você. Mas você não vai fazer parte da administração pública, não. Tô só te passando essa atividade, você exerce essa atividade aí e cobra dos usuários lá, de quem tá entrando no ônibus, uma passagem. Você vai ser remunerado pelo usuário, beleza? Ok, prof. E aí, para fechar esse capítulo, gente, para fechar esse início da matéria, a gente tem que saber sobre os sistemas de controle dos atos da administração. Existem 2 sistemas que podem ser utilizados para fins de estabelecer como que a administração pública vai ser, como que vai ser controlado os atos da administração. Sistema inglês e sistema francês. No sistema inglês, a jurisdição o judiciário, né, a justiça é inafastável. É um sistema de jurisdição una. Toda e qualquer questão, qualquer controvérsia apresentada naquela sociedade é solucionada, é resolvida pelo judiciário. Toda questão o judiciário analisa. Seja uma questão que envolve 2 particulares, seja uma questão que envolve um ato do Estado e um particular, toda questão é analisada pelo judiciário. No Brasil é adotado esse sistema inglês, porque no Brasil a justiça é inafastável. O poder judiciário, ele julga tudo, gente, julga tudo. Prof, mas não existe a possibilidade de um processo administrativo que é decidido no âmbito da administração? O que o judiciário decidiu nesse caso? O que ele tem a ver com isso? Gente, a administração pública em âmbito interno pode tomar várias decisões, né? Pode sim. Só que a qualquer tempo o particular pode recorrer ao judiciário. Pode recorrer ao judiciário e falar, olha, essa decisão aqui que o Estado editou é uma decisão que vai contra a lei. Uma decisão que não é legal. E o judiciário realiza esse controle de legalidade da atuação da administração. Não é um controle de mérito, é um controle para verificar se o Estado de fato editou aqueles atos em conformidade com a lei, sendo que o judiciário, se verificar que aquele ato que o Estado editou não está em conformidade com a lei, o judiciário pode anular aquela medida. A justiça no Brasil, ela é inafastável. Jurisdição una, o judiciário analisa tudo, controle de legalidade, viu, dos atos da administração. E nós temos um outro sistema, que é o sistema francês. No sistema francês, existe uma dupla jurisdição ali. Dupla jurisdição, por quê, prof? Como assim? Existe um tribunal administrativo que julga as questões que envolvem a atuação do Estado e existe também um tribunal comum, que julga as demais questões que envolvem controvérsias entre particulares. Isso acontece no sistema francês, que não é adotado no Brasil. Não é adotado no Brasil, beleza?